Hi guys, eu sei que faz muito tempo que eu não apareço por aqui e eu pretendo me redimir de duas formas. Primeiro, trazendo um erro clássico do inglês, explicando por que é que a gente erra isso, que solução mágica teria ou que solução mais legal teria pra gente resolver isso. E no final do vídeo eu vou mostrar essa peludinha, que não é minha, é minha visita, mas eu vou conquistar o coração de vocês de alguma forma. Vamos lá. Nessa frase aqui, I prefer wine than beer. Eu prefiro vinho do que cerveja. Eu sei que a gramática no português diz que a gente deve falar eu prefiro vinho a cerveja, mas ninguém fala assim. O objetivo desse canal é língua falada, português e inglês, as equivalências do dia a dia. Então vamos lá. Tá errado, a gente não pode usar o then aqui, a gente tem que usar um outro camarada. I prefer wine to beer, é o to que a gente tem que usar. Então, explicado por que tá errado porque a gente usa o then aqui com essa equivalência, quando na verdade a gente deveria usar o to. Mas qual que é a solução mágica? Tem como resolver isso? Tem. Primeiro de tudo, eu diria, esquece prefer, porque o prefer ele é considerado um pouco mais impessoal, é muito mais utilizado o I'd rather. Eu até acho o som, fonética disso muito mais interessante, mas vamos lá, preferências de cada um. Como que a gente montaria a frase usando essa ideia de preferir beber vinho do que beber cerveja? Eu montaria assim: I'd rather have wine than beer. Aqui eu posso usar o than, ok? E se você percebeu, eu tive que colocar um verbo, essa condição do I'd rather. Eu prefiro beber vinho do que cerveja. Eu já falei no meu canal lá do Insta que esse have, ele pode entrar com a ideia de comer e beber. Ele é um ótimo substituto, por isso que eu adoro ele. Coisa menos para eu pensar. Mas você pode colocar aqui I'd rather drink, sem problema nenhum. Vamos aprofundar um pouquinho, porque a gente pode trazer situações assim: eu prefiro fazer uma coisa do que fazer outra, dois verbos. Eu prefiro não fazer algo. Eu prefiro que você faça algo por mim. Eu prefiro que você não faça algo. Então, acho que tem esses pormenores aí que a gente pode preencher. Então, eu prefiro fazer uma coisa do que fazer outra. Como que ficaria isso usando a ideia do I'd rather? I'd rather go for a walk than run. Eu prefiro fazer uma caminhada do que correr. O than entra aqui de novo, dois verbos, tá tudo certo. Eu prefiro não fazer algo. I'd rather not run. É só acrescentar o not. Tudo certo, simplesinho. Eu prefiro que você faça algo. Eu prefiro que você espere por mim, por exemplo. I'd rather you waited for me. Então, o camaradinha já entra aqui logo depois do I'd rather e eu tenho que usar o passado. Não tem negociação. Eu prefiro que você não espere por mim. I'd rather you didn't wait for me. Passado, negativa, porque eu prefiro que você não faça algo. É isso, com I'd rather. Mas eu gosto do prefer. Como que eu montaria as frases com prefer? Ou até para eu entender, lendo um livro, uma placa, uma camiseta? Vamos lá. O prefer, ele aceita dois formatos, infinitivo e gerúndio. Então, usando os mesmos exemplos, tá? Eu prefiro fazer uma caminhada do que correr. I prefer to go for a walk rather than run. Então, eu tenho que usar o to aqui e rather than no comparativo. Gerúndio. I prefer going for a walk to running. Aqui, gerúndio, gerúndio. Eu uso o to. Talvez você já tenha visto em algum lugar, algum livro, alguma placa, alguma camiseta, o I'd prefer. O I'd prefer ele é usado somente para situações específicas.
Então, digamos que você está num restaurante e o garçom te aborda falando assim: Today we have onion soup and tomato soup. Hoje a gente tem sopa de tomate e sopa de cebola. Você pode responder: I'd prefer tomato soup. Então, hoje, na situação de hoje, você prefere a sopa de tomate. É legal lembrar que o I prefer e o I'd rather nesse ponto são equivalentes, eles entram como sinônimos, o I'd prefer e o I'd rather para situações específicas. O prefer tende a aparecer mais em situações de life choices, as escolhas da vida, como a ideia que eu falei para vocês. Eu prefiro fazer caminhada do que correr. E o I'd rather também entra aqui, em Life Choices. Por isso que eu amo ele, porque ele entra em todas. Ele resolve a vida. Gente, coisa menos para pensar. Cola em mim que é sucesso. Brincadeiras à parte, nota de final de gravação. Quando que o prefer, ele não tem substituto. Quando que é ele que a gente tem que usar e não tem negociação. Quando a gente quer comparar duas coisas, duas cidades, duas pessoas. Então, por exemplo, I prefer Paul to John. Eu prefiro o cachorro do que gato. I prefer dog to cat. Eu prefiro Orlando que Miami. I prefer Orlando to Miami. That's it. Eu acho que é a única situação onde eu prefer não tem substituto. Eu acho que eu consegui abordar tudo que a gente precisava no que se refere às preferências. E cumprindo a minha promessa, essa é o apelido de Pelucita. E o nome dela é Sara. That's it. Bye.